Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar sobre como é que a crença na simplicidade de Deus é suficiente para nos livrar de uma enrascada e não é preciso você acreditar em coisas muito sofisticadas, muito elaboradas, muito rebuscadas para você encontrar o caminho de casa, desde que você esteja disposto a isso, né? Então o nome do texto já está no meu site, inclusive, tá? Olha a foto do Capitão Kirk aqui. O nome do texto é Para que Deus precisa de uma espaçonave? Vou ler e fazer o comentário. Tem um filme chamado Jornada nas Estrelas, A Fronteira Final, que conta uma história interessante, onde o pessoal vai até a suposta fronteira do universo conhecido e lá encontra uma entidade que diz ser Deus. Esse ser então afirma estar exilado por alguma razão obscura e diz então que para ser libertado precisa tomar posse da espaçonave dos visitantes. Daí o bom e velho Capitão Kirk, com a simplicidade de um ceticismo saudável, questiona: com licença, para que Deus precisa de uma espaçonave? Exatamente essa foto aqui. É logo no fim do filme, tá? É meio spoiler, né? Pra quem não assistiu, sinto muito. Mas é um filme divertido de assistir, de qualquer maneira, pra quem gosta de ficção científica. Então, eles chegam no planeta, né? O filme, na verdade, conta a história do cara que é, se não me engano, irmão do Spock. Ele tem uma obsessão de chegar na fronteira do universo lá, um lugar desconhecido, tem uma barreira, ninguém nunca passou por lá, eles querem passar pela barreira, e ele convence os caras a passarem por aquela barreira e tal. Chega lá, tem essa entidade que fala: eu sou Deus, eu estou aqui exilado, mas agora com a espaçonave de vocês eu vou conseguir voltar, vai ser lindo, maravilhoso. E aí todo mundo fica assim, maravilhado com aquela entidade, de certo modo. Mas o Capitão Kirk fala assim: escuta, com licença, eu tenho uma dúvida. Só uma dúvida, porque tá todo mundo naquele momento triunfal, né? E o cara lá, a entidade se revelando: não, porque agora nós vamos resolver os meus problemas, tal, papapá. Que bom que vocês estão aqui, meus filhos, vamos em frente, tal, agora vai dar certo. Aí o Capitão Kirk fala assim: mas pera só um minuto. Com licença. Excuse me. Pra que Deus precisa de uma espaçonave? Bastou esse questionamento tão singelo para o tal Deus, entre aspas, com D minúsculo, se revelar um mentiroso. E de um ser aparentemente amoroso, ele se mostrou irado e vingativo. Ele começa a soltar raio, começa a virar uma maluquice aquilo ali. E no fim era tudo mentira, né? É interessante notar que toda a temática de Star Trek é ateística, ou pelo menos agnóstica. Mas mesmo assim não foi difícil colocar essa fala do Capitão Kirk, né, na boca do personagem principal, mostrando como a mera confiança no conceito da excelência divina pode servir para expor a mentira de qualquer falso Deus. Isso já que o Deus verdadeiro, mesmo a uma mente cética, só poderá ser concebido como pleno e perfeito em si mesmo, portanto independente e desnecessitado de tudo, como o amante pleno e total que é por sua natureza ideal. Então, Deus não pode precisar de nada. Essa foi a lógica que o Capitão Kirk usou. Ele falou: bem, se você é o Deus, criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, por que você está exilado numa barreira que você não consegue ultrapassar e você precisa da nossa espaçonave emprestada para sair daqui? Por que Deus precisa de uma espaçonave? É absurdo. Então, só pode ser baseado numa mentira. Por quê? Mesmo sendo um cético, ateu, agnóstico, seja o que for, eu nem sei qual é a realidade do personagem, mas eu sei que a série tem essa temática meio agnóstica, digamos assim, né? Mas o raciocínio é óbvio, mesmo para um personagem que esteja dentro dessa mentalidade de ceticismo. Tá? Pois bem, agora vamos ao nosso tema mesmo, né? Eis a vergonha dos soi-disant, os assim dizentes, cristãos, que acreditam que depende deles a criação de uma descendência de almas humanas.
Até a lógica de um personagem ateu numa série de ficção científica supera a sua. Porque vocês não são capazes de fazer o questionamento lógico mais básico que desfaria a mentira do Ouroboros. Dá pra entender? Quer dizer, eu estou falando aqui da resposta que as pessoas dão quando a gente faz a denúncia do Pacto Ouroboros e fala, ó, tá, a procriação humana é o pecado original, é isso que traz o mal ao mundo, esse é o problema e tal. Deus não queria que fosse assim, queria que fosse de outra maneira. Aí as pessoas falam, não. Deus quer que a gente faça isso, que a gente tenha filhos cada vez mais e tal. E isso é assim porque Deus precisa que nós façamos, que nós tenhamos filhos para que Ele tenha filhos também. Porque aí nós temos filhos e Deus vai ter essas almas humanas para viver para sempre com Ele no paraíso. Opa! Excuse me. A gente tem que fazer que nem o Capitão Kirk, que falou, opa, excuse me. Para que Deus precisa de uma espaçonave? Ou seja, para que Deus precisa de você para criar um ser humano? Não faz sentido nenhum. Ou Deus não é Deus. Ou esse Deus que você está falando não é Deus. Então, geralmente, o ser humano ele se esconde atrás dessas desculpas. Entendeu? Então, assim, eu quero ter um filho. Eu quero ter filhos. Então, tá bom. Se você quer, assume a bronca aí, porque isso é problema seu. Não venha dizer que não, eu tenho que ter filhos porque é um dever. Deus me obrigou a ter, porque se eu não tiver filhos, meus filhos não vão nascer aqui. Se eles não nascerem aqui, eles não vão poder existir em lugar nenhum. Porque Deus depende de mim para fazer os meus filhos. Para aí que você tá. Para sustentar a sua vontade, para justificar o que você quer fazer, você já está mudando até o conceito de quem Deus é. A natureza divina é incompatível com essa história de não pode. Ah, não, porque Deus não pode. Não pode? Deus não pode criar os seus filhos do jeito que Ele quiser, no mundo que Ele quiser. Aliás, muito melhor do que você pode fazer. Lógico que pode. As mesmas almas, as mesmas pessoinhas. Se Ele não puder, não é Deus, presta atenção. Então, o que está acontecendo aqui? É uma mentira, é uma confusão, exatamente como aparece nesse filme. Então, assim, existem muitos argumentos para a pessoa questionar essa coisa do mandamento divino de crescer e multiplicar. Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal, recomendo para quem não assistiu que vá lá e veja, que a gente trata das possíveis interpretações desse versículo. Né? Quem é religioso acha que a interpretação é óbvia, só pode ser uma e acabou. Né? E acabou o assunto. Mas não é bem assim, Deus também te deu uma razão natural, uma capacidade de questionar que é para você usar. Né? Te deu alguma coisa entre as orelhas que é para você usar. Não é só para você ficar acreditando no que o seu padre, o seu pastor, ou seja lá quem falou para você. Então, eu também trato no meu livro sobre isso, principalmente na monadofilia, que é o meu penúltimo livro, que eu publiquei em 2022. Então, quem quiser se aprofundar no tema, pode. Até todas as principais razões que se daria. Razões não egoístas, tá? Porque assim, razões para o ser humano ter filhos. Tem muitas razões. Você pode separar em dois grandes blocos, tá? As razões egoístas e as não egoístas, as supostamente altruístas. Então, as egoístas eu nem me preocupo de rebater, por quê? Porque se a pessoa fala assim, eu tive filhos porque eu quis e acabou, então a pessoa já está se declarando. Eu não preciso contestar isso aí, porque esse é o que eu acredito mesmo. Que as pessoas têm filhos porque elas querem, não porque elas devem. Não porque isso é correto, não porque elas chegaram numa conclusão, porque isso é uma coisa boa, qualquer coisa acima da vontade delas. Não, é pela vontade delas. Elas é que querem e acabou, é isso mesmo. Então eu não preciso questionar as razões egoístas. Mas as altruístas eu tive que analisar, eu analisei uma por uma lá no meu livro. Quem quiser saber pode pesquisar lá. E aqui eu estou usando esse recurso da ficção, um filme de ficção científica, um personagem cético ateu. Nem sei se é ateu ou agnóstico, o que é o Capitão Kirk. Mas não importa, a temática é essa. A temática desse filme é essa. E ele chega e ele é capaz de raciocinar, é muito simples. Você pensa assim, peraí, não é possível Deus depender de nada pra coisa nenhuma. Aí os caras vão falar, não, mas é que Deus quis depender. Mas vamos parar com essa história. Tá? Você pode até dizer que Deus quis que você escolhesse. Isso é verdade, sem sombra de dúvida. Mas você não pode dizer que a sua escolha é boa, porque sim, acabou, porque Deus te deu um poder e você simplesmente tendo uma capacidade, você pode ir lá e fazer. Você pode matar o seu vizinho também. É perfeitamente possível. E antes que alguém alegue a sofisticação do sistema reprodutor, também tem argumentos falando especificamente desse assunto. Porque a sofisticação
ela só aumenta a glória de Deus e não a glória do ser humano, né? Ou seja, Deus está dando os recursos para a gente fazer o que a gente quiser. Como, aliás, nós temos a capacidade de fazer muitas coisas ruins de forma bastante sofisticada, né? Mas, enfim, é isso. O último parágrafo aqui eu digo: a serpente do mundo é como aquela entidade exilada no fim do universo. Quero fazer enganar quem é Deus apenas para adquirir o veículo necessário para poder escapar do seu estado de isolamento. E a mera lembrança da excelência da natureza divina é suficiente para se saber que isto é uma mentira. E essa analogia aqui, aliás, é boa, né? Porque o Ouroboros precisa exatamente, o Ouroboros, que é a serpente do mundo, com quem Adão e Eva fizeram pacto lá no início dos tempos, essa serpente sabe que precisa que o ser humano reproduza filhos que vão ser sacrificados nesse sistema da besta, né? Nesse mundo decaído, para permanecer o diabo no governo deste mundo aqui. Tá bom? Então, é uma analogia até que mais apropriada do que se poderia pensar à primeira vista. Tá? É uma entidade, de certo modo, exilada, que mente, quer enganar, e precisa de um veículo para entrar neste mundo, ou ter a permissão para ter poder neste mundo. Né? Exato, faz a perfeita analogia com aquele artigo que eu li aqui, comentei em um vídeo recente, essa semana, do número 101, O Mistério das Duas Torres. Quem quiser vai lá e assiste esse vídeo também, acho que ficou legal para explicar como é que funciona essa dinâmica de que o diabo é como um parasita, né? Quer dizer, o diabo, todos os espíritos infernais, eles por si não tem como viver, porque eles estão apartados da graça divina. Mas pela liberdade que o ser humano tem, o ser humano pode dar uma sobrevida para essas entidades. E é isso justamente que acontece. Existe um pacto, almas humanas são inocentes, né? São trazidas para esse mundo pela força do pacto Ouroboros, que Deus permite, porque ele tem que permitir a liberdade humana, senão a gente não tem condição de dizer sim para o amor de Deus. Para você ter o poder de dizer o sim verdadeiro, você tem que ser capaz de dizer um não verdadeiro, com todas as repercussões espirituais que isso tem, né? Então tá bem explicadinho, quem quiser pode ir lá verificar, tá bom? É isso por hora, tá? Só uma reflexão, essa frase desse filme do Capitão Kirk é muito legal. Para que Deus precisa de uma espaçonave? Pergunte-se sempre sobre isso, tá? Então veja só. A simplicidade é a nossa aliada, tá? Porque Deus é simples. Então quando a coisa está muito complicada, muito sofisticada, muito rebuscada, você pode se perguntar como Capitão Kirk. Fala, peraí, para que Deus precisa de uma espaçonave? Isso aqui tá muito bagunçado. E geralmente quando você vai ver o que é uma mentira, que tem um grande mentiroso por trás e outros seres humanos repetindo a mentira lá na frente. Geralmente é assim que funciona. Tá bom? É só por hoje. Muito obrigado a todos que tenham assistido. Se você tiver perguntas, pode colocar nos comentários, ou manda e-mail ou mensagem no grupo de WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.